Eu quero ler um texto da palavra de Deus e eu quero conversar um pouco com vocês a respeito desse texto. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 14. João, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu também 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu também o livro do Apocalipse, uma revelação que ele recebeu lá na ilha de Patmos. Dos 12 apóstolos, somente 2 que não foram martirizados, somente 2. Os demais todos morreram como mártires. Os únicos 2 que não foram martirizados foi Judas Iscariotes, que traiu Jesus e se enforcou, e João que morreu de morte natural com aproximadamente 100 anos de idade, 100 e poucos anos de idade. E João, ele por 2 vezes foi jogado num tambor de óleo fervente pelo imperador Nero, e João, ele não morreu, e Nero então mandou que ele fosse banido, e o mandou lá para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, então, eis motivo de João não ter morrido. Lá na ilha de Patmos, Deus revelou a ele todo o livro do Apocalipse. Se João tivesse morrido, não teria se cumprido uma profecia que nosso Senhor Jesus Cristo disse. E que profecia foi essa? Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi restaurar novamente a comunhão com ele, todos que os tinham abandonado, todos eles. E ele, conversando com Pedro, e disse para Pedro, chamou a atenção de Pedro, fez com que Pedro confessasse por 3 vezes, as 3 vezes que ele havia negado, fez com que ele confessasse por 3 vezes consecutivas que Jesus Cristo era o Senhor. E aí João vinha se aproximando, e Pedro perguntou para o Senhor Jesus: o que vai ser desse aí? Ora, Jesus respondeu: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? Cuida da tua vida, cuida do teu ministério, né? E aí pessoas começaram a divulgar que antes que João morresse, Jesus voltaria, mas foi uma interpretação errada daquilo que Jesus Cristo disse. Por quê? Porque Jesus iria revelar a João, lá na ilha de Patmos, como fez, toda a história do mundo, o que haveria de acontecer, de suceder. E João lá na ilha de Patmos, por isso que tentaram matá-lo e não conseguiram, porque havia uma profecia, a profecia de que Jesus haveria de revelar a ele como seria a volta dele e o que sucederia antes de Jesus voltar, o que aconteceria antes de Jesus voltar. Então, Jesus revelou para João na ilha de Patmos tudo o que haveria de acontecer, e aí ele morreu de morte natural. Eu não vou falar aqui, talvez me fuja da memória, se não me falha a memória, ele morreu na cidade de Éfeso, né? Mas esse João, ele escreveu no capítulo 14, versículo 14 do seu evangelho, algumas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse e ele anotou. E essa é uma dessas palavras. Olha o que ele disse: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Eu escrevi de uma outra tradução, e essa outra tradução, então, está escrito da maneira como eu li para vocês, mas eu vou ler nessa tradução aqui, porque eu acho que é a mesma que está ali. 14:14.
o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Jesus falando para o pessoal que estava perto dele lá, que o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Há poder no nome de Jesus. Amém? Há poder no nome de Jesus. O que vocês pedirem em meu, eu farei. Logicamente, meus irmãos, aqui eu quero dar uma explicação aos irmãos. A essas pessoas a quem o Senhor estava prometendo isso, e isso não foi apenas prometido a eles, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, a palavra dEle, ela perdura, ela permanece. Mas nós não podemos imaginar assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Logicamente, aquilo que nós viermos a pedir, estando dentro daquilo que o Senhor nos promete. Estando dentro daquilo que o Senhor nos promete. E tudo o que o Senhor estava dizendo para eles ali, era a respeito de toda a necessidade que a igreja dele viesse a ter. E quando eu digo a igreja dele, eu não estou me referindo a nenhuma placa denominacional, porque todas as placas, ainda que tenham sido tiradas da Bíblia, são placas codinomes que os homens colocaram, os homens puseram, escolheram dali, mas puseram. Por exemplo, Igreja Católica, Apostólica, não está escrito católica ali. Na Bíblia não está escrito, mas católico quer dizer universal. Apostólico quer dizer firmadas na doutrina dos apóstolos. Então, Igreja Católica Apostólica, aqui nós somos. Nós não somos romanos, porque nós não temos a autoridade do Papa como autoridade de cabeça da igreja, porque estaria sendo usurpado aquilo que Jesus Cristo é. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Igreja, congregação cristã. Não, congregação está escrito na Bíblia, mas cristão, mas está se relacionado a Cristo. Igreja Assembleia de Deus, está lá, a Assembleia também está na Bíblia, né? Deus também está na Bíblia, mas foram os homens que escolheram e colocaram o nome. Igreja do Evangelho Quadrangular também está na Bíblia, né? Então, para que não haja nenhuma dúvida entre nós, ele não está falando dessas placas denominacionais, está falando de nós como igreja do Senhor. Então o Senhor estava falando para seus 12 apóstolos, estava referindo-se a ele como igreja. Então, tudo que a igreja precisa, tudo que a igreja necessita, essa igreja tem, e ela pode pedir em nome de Jesus, que o Senhor Deus irá nos conceder tudo que nós precisamos como igreja. Agora, irmãos, no capítulo 3, versículo 8 de Hebreus, está escrito assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é uma verdade irrefutável, uma verdade imutável. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Mas por que será que o Senhor não faz os mesmos milagres que ele fazia anteriormente? Se ele é o mesmo, se o poder é o mesmo, por que ele não realiza as mesmas coisas? Sim, ele realiza as mesmas coisas, mas ele as realiza se for da vontade dele, se for do agrado dele, vier a realizá-las.
Esse versículo 13, esse capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, que eu acabei de ler aqui, né? Quem escreveu, há uma certa discordância entre duas correntes teológicas, a evangélica e a católica. Os católicos, eles imaginam que foi Pedro que escreveu. Os evangélicos imaginam que foi Paulo que escreveu. Mas não importa qual deles tenha sido. O importante é que quem escreveu tinha experiências com o Senhor, tinha experiência com Deus. E eles estavam escrevendo a respeito de experiências que eles tiveram com Deus no ministério, seja Pedro, seja Paulo. Ambos foram usados por Deus para fazerem obras extraordinárias, obras grandiosas, poderosas e preciosas. Eles foram usados por Deus para fazer obras grandiosas. Por isso é que eles, um deles, o Paulo ou Pedro, escreveu aí que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, Deus usava tanto Pedro que quando ele passava, as pessoas colocavam aventais, ou algumas pessoas queriam que apenas a sombra de Pedro se projetasse nelas, e quando olha que coisa extraordinária, e quando a sombra de Pedro projetava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Paulo, as pessoas traziam peças de roupas para Paulo orar, né? Oravam por pessoas que não podiam estar ali, por pessoas que estavam enfermas, estavam doentes e não podiam estar ali de corpo presente. Oravam por aquelas peças de roupa, e quando essas peças de roupa eram colocadas em seus donos, as pessoas eram curadas, eram libertas, né? Pedro ressuscitou uma pessoa que havia morrido. Paulo também ressuscitou uma pessoa que havia morrido. Pedro orou para paralítico. Paulo também orou paralítico. Então, eles, seja um, seja outro, tinham experiências com o Senhor para poderem escrever que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabe, meus irmãos, eu quero, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e quando que Ele estava para ascender aos céus, Ele havia falado, havia dito, e Marcos e Mateus escreveram, mas eu quero me referir aqui ao que Marcos escreveu. O que Marcos escreveu quando o Senhor Jesus Cristo deu uma comissão à igreja. Ele comissionou a igreja. O que é comissionar a igreja? É enviá-la, é delegar a ela poder para fazer alguma coisa. E no capítulo 10, no capítulo 16, melhor dizendo, no versículo 20, está escrita essa passagem assim. Joga aí na tela para mim, fazendo favor. Senão eu vou ler aqui, talvez venha dar alguma... Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, vejam bem, o Senhor lhes havia dado uma ordem: vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E o Senhor garantiu, deixa na tela, por favor. E o Senhor garantiu a eles algo importante. Então os discípulos saíram. Então eles obedeceram o que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Então eles saíram. E o que eles fizeram? Pregaram por toda parte. E quando eles pregavam por toda parte, eles estavam obedecendo o que Jesus os comissionou, ordenou a fazer. E o que acontecia? E o Senhor fazia o quê? Cooperava com... Mas como é que o Senhor podia cooperar com esses homens? De que forma que o Senhor podia cooperar com esses homens? De que maneira que o Senhor podia cooperar com esses homens? Amado, quando você obedece ao Senhor naquilo que o Senhor te fala, naquilo que o Senhor te diz,
o Senhor vai cooperar para que aquilo que Ele pediu para você fazer, ordenou que você fizesse, Ele vai cooperar para que a palavra que Ele ordenou que você pregasse, ela venha a se cumprir. Então Ele diz lá, e cooperava com eles, fazendo o quê? Confirmando-lhes a palavra. Confirmando a palavra. Que palavra foi essa? Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E assim, eles saíram fazendo, pregando o que o Senhor ordenou. E aí então o Senhor confirmava aquilo que eles falavam. Por exemplo, o apóstolo São Pedro, no primeiro sermão que ele pregou, se converteram muitas e muitas e muitas pessoas. Ele pregou o quê? Sobre salvação. E a mensagem dele foi tão contundente, que o povo sentiu assim, num beco sem saída, e eles tiveram que perguntar para Pedro, mas então o que é que nós iremos fazer? O Senhor disse, arrependei-vos dos seus pecados, e cada um de vós sejais batizados. Pregou sobre salvação. E o Senhor confirmou, salvando muita gente através da pregação que Pedro pregou sobre salvação. Então o Senhor lhes confirmava-lhe a palavra com os sinais que acompanhavam. Bem, após isso, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. É muito bom quando nós temos bons hábitos. É muito bom quando nós temos bons costumes. Desde que esses bons hábitos, esses bons costumes, não venham a confrontar ou afrontar a palavra de Deus. Tem hábitos que são muito bons. Os judeus se convertiam ao cristianismo, e dentre eles Pedro e João, de quem eu quero falar agora, Pedro e João, que eram amigos, que estavam sempre juntos e que estavam perto do Senhor. Pedro e João, amados, eles tinham um costume, e era um costume que todo judeu tinha, era um costume nacional, da nação toda. E que costume era esse? O costume era deles todos os dias, às 3 horas da tarde, ou a hora nona. Quando fala a hora nona na Bíblia, como fala lá em Atos, a hora nona são as 3 horas da tarde, a hora nona. E todo judeu, e às 3 horas da tarde, eles se reuniam no templo ou em sinagogas, para poderem fazer a oração nacional, e essa oração antecipava o sacrifício da noite. Essa oração antecipava o sacrifício da noite. E o que eles sacrificavam à noite. E Pedro e João, meus irmãos, eu quero ler com você aqui no capítulo de número 3 agora, de Atos dos Apóstolos. Se você não quiser abrir, não tem problema. Eu vou ler aqui para capítulo 3. Até então, nenhum milagre eles haviam feito. Muito embora aquela multidão que ouviu a pregação do apóstolo São Pedro no dia de Pentecostes se converteu, receberam o maior milagre que um homem pode receber, que foi a salvação da alma. Mas nenhum outro milagre físico eles haviam feito ainda. Nenhum. Então, no capítulo 3, versículo de número 10, de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: reconheceu que era ele... Melhor, eu me enganei. Capítulo 1, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração,
às 3 horas da tarde. Então, eles estavam subindo às 3 horas da tarde, na hora da oração. Ô irmão, sabe que é muito importante você ter uma hora para se encontrar com o Senhor teu Deus? Sabe que é muito importante para nós como cristãos, porque Jesus Cristo nos deu esse exemplo, os discípulos nos deram esse exemplo, a igreja do primeiro século nos deu esse exemplo, e a igreja, em todas as épocas até o dia de hoje, tem nos dado esse exemplo, de cada um de nós, individualmente, termos um momento da nossa oração com Deus. Nós podemos nos reunir, sim, aqui para orarmos, como acontece todos os dias, das 7 às 9 horas, das 7h30, se não me falha a memória, às 9 horas, estava aí no aviso, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Das 7h30 às 9 horas, de segunda a sexta-feira, as irmãs se reúnem aqui para orar. Toda quinta-feira também a igreja se reúne aqui na igreja, os irmãos se reúnem aqui na igreja, a igreja se reúne no templo, né, melhor dizendo. Nós, a igreja, nos reunimos aqui nesse templo para a hora da oração, a oração oficial da igreja, que é a Uniora. Mas eu sei que todas essas irmãs e irmãos que estão aqui conosco, eles têm em particular a sua hora, ao seu momento de orar a Deus. Irmão, é importante para nós termos um momento para orarmos a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, e nós não teremos prazer de estar na presença dEle se nós não tivermos contato com Ele, comunhão com Ele, se nós não tivermos nenhuma amizade com Ele. Não tem por que estar perto dele se nós não somos amigos dele, se nós não estamos ligados a ele, e nós não temos prazer nenhum nisso, porque nós não temos contato com ele. Nós sabemos que ele existe, mas nós não sentimos a presença dele. Sabemos que ele está no céu, mas nós não sentimos ele junto a nós através da sua onipresença. Então é importante, a primeira coisa é nós termos aceito a Cristo como nosso Salvador. A segunda coisa, aceitou Jesus, as portas se abriram, você começa a entrar em contato com o Senhor. Então é importante, irmão. Você tem hora para tudo na sua casa, você tem hora para você almoçar, você tem hora do seu café, você tem hora da sua janta, para quem janta, você então tem o café da noite, para quem toma café à noite, você tem talvez o seu lanche da tarde, talvez você tenha lá na sua casa o seu horário de dormir, 10 horas estou na cama, 9h30 estou na cama, 11 horas estou na cama. Então, você tem o horário de você sair para o seu trabalho, você tem o horário de você voltar. Então, nós estamos assim, direcionados através de horários. Mas, às vezes, a gente não tem uma hora marcada para nos encontrarmos com o nosso Deus. Isso é um bom hábito, isso é um bom costume para nós termos. Um bom hábito e um bom costume. Um bom hábito e um bom costume. Até que você vai ter um contato tão íntimo com Deus, que aquilo vai encher a tua alma de prazer. E você não vai trocar aquela hora por nada mais, por nenhuma outra coisa. Por quê? Porque é o momento de você falar com o seu Pai. É o momento de você falar com o seu Deus. É o momento de você falar com o seu Salvador. Então Pedro e João, eles estão indo para o templo para a hora da oração, né? No versículo 2, coloque aí por favor, versículo 2, estava sendo levado. Bom, se alguém está sendo levado é porque está na dependência, estava sendo levado, estava sendo levado para onde? Para a porta do templo, Essa porta, ela tem o nome de Formosa, chamada Formosa. E quem é que estava sendo levado? Um aleijado, um paralítico de nascença, alguém que dependia. Vai mais um pouco. Aleijado de nascença. Que ali era colocado, ele vivia na dependência de alguém. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, irmãos. Presta atenção.
Qual era a afinidade de se ele colocar todo dia na porta do templo? Para pedir esmolas. Pedir esmolas. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Quanto mais você depende de alguém, você acaba se tornando escravo dessa pessoa ou acaba se sendo dependente dessa pessoa. Deus nos criou individualmente. Posso ser muito parecido com você, mas jamais serei igual a você. Nem a irmã Lourdinha, que eu vi aqui, irmã Lourdinha. E cadê a sua irmã? Foi tomar água? A irmã Lourdinha, são irmãs gêmeas. São parecidas, mas não são gêmeas idênticas, não. Dá para distinguir bem uma da outra. Mas ainda que fossem gêmeos idênticos, não seriam iguais. As digitais não seriam iguais. Não tem como. Então, Deus nos criou com personalidades diferentes. Eu sou diferente de você. Então, nos criou individualmente. Somos indivíduos. E, amado irmão, presta atenção, quando a gente passa a depender de alguém, a gente fica igual esse aleijado aí. Passamos a depender. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Você sabe que existem muitos governantes, presidentes de nações, que eles querem empobrecer o povo. Empobrecer para que o povo seja totalmente dependente do governo. E uma vez o povo sendo totalmente independente do governo, o governo os leva, os direciona para onde for, porque eles dependem do governo. Agora, amado, a pessoa fica igual esse aleijado, dependendo de alguém, sempre dependendo de alguém, sempre dependendo. E não é isso o propósito de Deus para a vida do ser humano, por isso Ele nos criou de maneira individual. Eu tenho a minha vida para viver e eu não posso viver dependendo de alguém. Você sabe que tem muitas pessoas que eles acostumam tanto a esmolar, e eles não são enfermos, não são doentes, mas acostumaram com aquilo, acostumaram a viver na dependência de alguém. Elas não querem se esforçar para elas mesmas ganharem o pão delas, para elas mesmas se sentirem pessoas com capacidade de conquistar. Irmão, Deus colocou em nós a capacidade de conquistar. E quando você conquista, você enche a tua alma de prazer e de alegria pela força que você teve de alcançar aquilo, de conquistar aquilo. Por isso, presta atenção. Se você depender de alguém, você vai ficar na mão dessa pessoa. Está me entendendo? Muitas pessoas, elas são acostumadas a depender. Vou aqui usar uma coisa que todos nós sabemos. Por exemplo, o Bolsa Família. E as pessoas, elas acostumam na dependência daquilo lá, elas não querem sair daquela dependência. Não querem sair, porque acostumaram a se tornarem escravos, dependentes. Se tornaram assim escravos dependentes. Mas o Senhor não nos criou para isso, irmão. O Senhor nos criou para a liberdade. Amém? Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E Deus colocou dentro do teu íntimo aí, irmão, a vontade de conquistar, de correr atrás, de lutar. Deus colocou isso no seu interior. Infelizmente, esse homem aqui, ele tinha que ser dependente.
Agora, eu não vejo na Bíblia Sagrada, irmão, não está ali declarado, que esse homem estava ou sentia vontade, não está declarado na Bíblia, de ser sarado. Porque muitas pessoas preferem ficar dependendo dos outros. Se sarar, eu vou ter que trabalhar. Se sarar, eu vou ter que correr atrás. Se sarar, eu vou ter que, né? Então, veja bem, mas eu penso, você se lembra de quando Jesus estava subindo para Jerusalém e ele teve que passar junto ao poço de Betesda ali, né? E lá tinha um homem, um homem que era paralítico desde nascença. Ele fazia 30 e poucos anos que ele estava ali, e ele estava aguardando o mover das águas lá, porque segundo lá uma lenda lá, havia um anjo que descia ali e mexia as águas, e quem pulasse lá era sarado. Aí, irmão, esse homem tinha um desejo ardente de ser curado. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, que conhece os nossos pensamentos, foi até ele. E por que Jesus não curou os demais que estavam lá? Porque com certeza esse homem, na alma dele, estava clamando a Deus: Senhor, eu não tenho condições, cura-me, eu preciso, eu desejo ser curado, eu não posso mais ficar dependendo de ninguém, eu preciso ser curado. E Jesus foi lá e disse para ele: você quer ser curado? E Jesus o curou, não curou? Curou. Como é que Jesus sabia que ele queria ser curado? Jesus sabe todos os teus pensamentos, filho. Jesus sabe as tuas aspirações. Jesus sabe os seus desejos. Jesus sabe o que você pensa. Jesus sabe os sonhos que você tem. Jesus sabe tudo da tua vida, irmão. E se você buscar nele, você não vai ser decepcionado, não. Se você buscar nele, esperar nele e confiar nele, você não vai ser decepcionado. Não vai ser decepcionado. Ora, talvez, eu que estou tirando essa conclusão, esse homem estava sentado à porta do templo e vendo as pessoas entrarem no átrio, porque havia um espaço ali no átrio, e o templo era mais para o fundo. Ele via as pessoas entrar, talvez ele pensasse assim: meu Deus, quando é que eu vou poder ter oportunidade de entrar lá dentro? Quando é que eu vou poder ter a oportunidade de estar lá, de adorar o Senhor lá dentro? Quando é que eu vou ter essa oportunidade? Senhor, quando é que eu vou ter uma oportunidade de melhorar a minha vida? Senhor, quando é que eu vou ter a oportunidade de expandir o meu trabalho, de expandir o meu negócio? Senhor, quando é que eu vou ter a oportunidade de expandir os meus conhecimentos, de entrar numa faculdade, de fazer um curso técnico qualquer, ou algo que eu desejo? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer isso? Vai acontecer isso quando você ter no teu coração o firme propósito e o firme desejo disso alcançar. Esse homem estava na dependência, mas quem é que sabia do pensamento dele? Será que ele não relutava? Eu não quero mais ser dependente de ninguém. Eu não desejo mais ficar todo dia, vir aqui todo dia. Eu passo vergonha de ficar esbolando para as pessoas todo dia. Você viu que está escrito lá que ele era colocado todo dia, diariamente ele estava ali. Ele estava cansado disso, irmã Mercy. JR, ele estava cansado disso. Luciano, ele estava cansado disso. Mas ele não podia fazer nada, a não ser falar com Deus. E Deus, que é onisciente, que conhece o pensamento, sabia do pensamento desse homem. E de repente Pedro e João, que vêm então para cumprir aquele costume que eles tinham, às 3 horas da tarde orar, eles estão aí subindo na
nas escadarias do templo. E o que a Bíblia nos fala, irmãos? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos fala o seguinte, que esse homem, versículo de número 3, por favor. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. É o que ele sabia fazer, o que ele podia fazer. É o que ele podia fazer. Mas ele fazia isso com prazer? Ou ele fazia porque ele realmente dependia, não tinha como? Ele se sentia, creio, ele se sentia humilhado por estar nessa condição. Sentia humilhado. Ele não estava acomodado nessa condição, é que ele não podia fazer nada, não tinha como fazer. Não tinha. Aí Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O que Pedro quis chamar a atenção dele, irmão? Ele estava focado em pedir uma esmola, é a única coisa que ele sabia fazer. Única coisa. Irmão, presta atenção. Para nós alcançarmos alguma coisa do Senhor, nós temos que tirar o nosso foco da dependência do Zé, do Mané, do Tião, do João, da dependência da esmola. Nós temos que colocar, por isso que eu digo para vocês, quando vocês estão na igreja, não permita que nada e ninguém tire a sua atenção, porque a sua atenção tem que estar voltada para a pregação. Porque quando você está ouvindo a pregação, você está focado, você está se preparando para receber uma palavra de Deus que pode direcionar, fortalecer, esclarecer, fortificar, orientar e abençoar a tua vida. Amém? Então, Pedro falou para ele assim: tira o foco da esmola, olhe para nós. Olhe para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Continue olhando para o Senhor. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2. Olhando firmemente para Jesus, aleluia. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor, é o consumador da nossa fé. Quando você olha firmemente para Jesus, amado, não existe mais nenhuma barreira entre você e Ele. Você está pronto para receber o milagre dele. Tenho dificuldade, mas eu estou olhando para Jesus. O barco está, mas eu estou olhando para Jesus. O vento está soprando, mas eu estou olhando para Jesus. As coisas estão dando tudo errado, mas eu continuo olhando para Jesus. Não é e não são das coisas erradas que eu tenho que esperar o meu milagre. O meu milagre eu tenho que focar no meu Senhor para poder alcançar. Então eu vou continuar, vou permanecer olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Então, amado irmão, ele falou aqui, ele ficou esperando receber alguma coisa dos dois lá. Não espere receber de mim uma dracma. Não espere receber de mim uma moeda qualquer. Não espere receber de mim algo que eu te dou hoje e amanhã você depende de novo. Não. Espere receber algo em definitivo de bênção, como bênção para a tua vida. Que resolve.
assim, a vida me ensinou a ser muito prudente com respeito. O fulano se converteu, o Beltrano se converteu. Eu sempre tive um pé atrás com isso. Deixa o tempo vai dizer se sim, se não. Então, existem muitos irmãos com um coração boníssimo. Existem muitas pessoas que têm cristãos e outros não cristãos, que têm casas de recuperação, que pensam na saúde das pessoas, principalmente desses que estão entregues aí, infelizmente, a vícios e tantas coisas aí que desgraça a vida dele, desgraça a família dele, desgraça com a casa, uma forma do inferno. Do inferno mesmo, porque é destruição, é roubo, é tanta coisa que acontece na vida de quem envereda por um caminho de vícios aí horrível, né? Então, aí, irmão, às vezes você tem uma pessoa aqui na rua, que às vezes a gente conhece, de tanto ver essa pessoa passar. Antigamente, talvez a maioria de vocês não vão lembrar, e se tiver alguém... Existia um senhor que morava aqui no bairro São Geraldo. Ele amava, ele tinha assim algo na vida dele, que eu creio que desejava muito ser um guarda de trânsito. Ele andava meio curvado assim, e ele ia lá na... Alguém se lembra dele? Se lembra? Lembra, né? Ficava lá, deve ter falecido, porque eu nunca mais vi ele, né? E ele era uma pessoa assim, muito boa, assim, né? Mas tinha isso aí. Então era uma pessoa que era muito conhecida, porque ela estava no meio do povo, as pessoas viam ele, viam a atitude dele, e ele se destacava por aquela atitude, né? Existem muitos outros assim, aí na rua, que são entregues às drogas e vive na rua pedindo isso, vive na rua e passa a ser conhecido de todo mundo. Aí essa pessoa é tirada dali, vai para uma casa de recuperação, e a pessoa chega lá, logicamente que ele vai se abster, porque lá não tem droga, lá não tem bebida. Então a pessoa vai estar ali, ele vai forçadamente, né? Vai ter que ter um tratamento, logicamente, para tirar essa dependência dele, um tratamento de choque, às vezes não é fácil para o dependente, é muito difícil, né? Muito difícil, infelizmente, né? E aí a pessoa, fulano de tal, que é conhecido, olha o que Deus fez na vida dele, está lá na casa de recuperação. Aí a pessoa sai de lá, ele sai de lá, infelizmente, ele ficou lá, não fez uso porque estava preso lá. Ele sai de lá, a primeira coisa que ele faz é se enveredar novamente naquele caminho que ele estava. E assim aconteceu com uma pessoa, né, aqui. Eu parei para conversar com ele, eu falei, mas você não estava tão bem lá no lugar onde você estava? Sabe o que ele falou para mim? Falou, mas lá não tinha liberdade. E a pessoa está num estado deprimente novamente, deprimente, aqui nas ruas aqui do centro aí, né? Deprimente. Então, irmão, este homem aqui, ele lançou o olhar para Pedro, pensando em receber alguma coisa, mas Pedro fez com que ele deslocasse o propósito do coração dele. Pedro falou, olha para nós. Ele estava olhando na mão de Pedro. Pedro falou, olha para nós, olha aqui nos meus olhos, olhe para nós, porque o que eu quero falar para você, eu quero que você preste atenção. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes a gente acostuma, Daniel, a cumprimentar as pessoas, passa perto, bom dia, mas tornou-se um hábito, bom dia. Mas a pessoa, na verdade, ele não fala aquilo como se estivesse saindo do coração dele. Bom dia. Olá, bom dia. Então a pessoa, ela não expõe o desejo dela na palavra que ela fala.
Não expõe. Né? Ela tem o bom dia. É a mesma coisa do crente. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, paz. Então, você faz a pessoa sentir que aquilo que você está falando não está apenas num hábito, está vindo sim, aquelas palavras estão saindo com desejo, de você desejando a ela nas suas palavras e na sua ação, realmente um bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, esse homem, irmão, ele teve a atenção dele chamada para os olhos de Pedro. Para os olhos de Pedro. Olha para nós. Olha para nós. Aquilo que você está esperando alcançar em mim, eu não tenho para te dar. Eu não tenho a prata e também não tenho ouro. Mas eu tenho algo para te dar que vai mudar totalmente a tua vida. Vai mudar completamente a tua vida. E Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, porque eu recebi. Eu tenho porque eu recebi. Não é meu. Eu tenho porque eu recebi. Foi o Senhor que me mandou sair e pregar. Foi o Senhor que me mandou, foi Ele. Ele me ordenou e eu estou fazendo aquilo que Ele me ordenou a fazer. Ele me mandou pregar e eu estou pregando. E Ele vai cooperar comigo na palavra que eu vou falar. Não tenho a prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, porque Ele me deu, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha o detalhe, irmão. Quando ele falou assim, Pedro pegou na mão dele. Às vezes nós precisamos estender a nossa mão para fazer pessoas se levantarem, irmão. Não é apenas criticar, não, ou nem devemos fazer isso, porque às vezes é muito mais fácil nós criticarmos aquela pessoa que falhou, aquela pessoa que errou, do que levantar a mão para estender a mão para ela e puxá-la novamente, levantá-la, erguê-la. Às vezes é muito fácil você desprezar. Você viu aquele fulano lá, aquele lá é barra pesada, viu aquele ciclano lá, nossa, sabe? Então é um hábito horroroso. É um hábito incontrolável da linha de todo ser humano e da qual o crente não escapa também. Não escapa também. Horroroso. Falador. Né? Falador. Por isso que a Bíblia fala que quem controla a língua, controla todo o corpo. É um homem perfeito. Quer dizer, se não existe ninguém perfeito, ninguém controla a língua. Não é? Então, o que ele falou, irmão? O que ele disse? Ele, olha aqui para nós, aqui, ó, estendeu a mão para ele. E não apenas estendeu a mão, ajudou a levantar, puxou. Puxou. Eu vou usar uma coisa aqui que você sabe muito bem. Você lembra da mulher lá, não lembra daquela mulher lá que queria matar ela apedrejada? Né? Todo mundo queria ter todo mundo, até que o Senhor falou: você não tem erro, pode tirar a primeira pedra. Então, Jesus não estava junto com os demais para poder apedrejá-la, mas o Senhor estendeu para ela uma palavra de misericórdia e queria levantá-la daquela situação em que ela estava. Ó, mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Estou te levantando, estou te perdoando, estou te purificando, mas vais e não tornes a praticar esse mal. Amém? Então, aí, irmão, o que aconteceu? O Senhor, Pedro, pegou ele pela mão, deu um puxão no camarada.
o camarada de um salto colocou-se em pé. E aquilo que ele fez, irmão, foi uma coisa extraordinária, porque ele foi curado. Ele não correu para a casa dele anunciar aos familiares dele que ele estava curado. Ele foi para dentro do templo. Foi para aquele desejo que ele tinha no coração de entrar dentro do templo, aquela vontade que ele tinha no coração de engrandecer ao Senhor lá dentro do templo, aquele desejo que ele tinha de entrar lá e louvar a Deus como os demais faziam. Ele foi cumprir isso. A Bíblia nos fala que ele entrou dentro do templo, no átrio, e do átrio ele entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus. Amém. E você recebe do Senhor, você recebe para glorificá-lo, para engrandecê-lo, para glorificá-lo. Não se esqueça disso. O que você recebe do Senhor, você recebe para glorificar, honrar, exaltar o nome dEle. Amém? Glória ao Senhor. Amém. Vamos bater palma para o Senhor? Aleluia. Deus jamais deixará de fazer algo na nossa vida, se isso é para glorificar o nome dEle. Hein? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.